Por que a gente começa um dorama odiando o vilão e termina o drama praticamente defendendo ele em discussões? Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo! Porque assim, não é normal? O personagem faz tudo de errado, manipula, mente, destrói a vida de todo mundo e aí acontece uma cena, uma mísera cena dele triste, olhando pro nada e você já tá assim. Ai, gente, mas ele sofreu também. E o pior é que a gente sabe que tá errado, a gente tem essa consciência, mas mesmo assim a gente continua. Hoje eu quero conversar sobre isso porque não é só vocês. Existe um motivo muito claro para a gente se apegar tanto a vilões em doramas, e eu diria até que muitas das vezes eles são mais interessantes que o próprio protagonista. Sério, pode reparar. Primeiro de tudo, dorama ama dar passado triste para um vilão. É quase que uma regra. O personagem começa simplesmente caótico. Você olha e pensa, esse aqui não tem mais salvação. Aí do nada vem aquele episódio, aquele flashback trágico de infância difícil, pais ausentes ou abusivos, traição, humilhação, solidão e pronto, acabou. Você já não consegue mais odiar 100%. Por que a gente é assim, né? Não sei. A gente não gosta só de julgar, a gente quer entender. E quando o dorama mostra de onde aquela pessoa veio, você começa a enxergar ele como alguém quebrado, não só alguém ruim. E isso muda completamente a forma como a gente assiste. Mas não para por aí. Tem um outro fator que é o tal do carisma sombrio. Porque vamos ser sinceras aqui, tem vilão que é simplesmente impossível de ignorar. Ele entra na cena e você presta atenção, mesmo quando ele não tá falando nada. E normalmente ele é assim, inteligente, estratégico, sempre um passo à frente, confiante, às vezes até elegante. Enquanto isso, o protagonista tá lá, sendo perfeito, bonzinho, previsível. E aí me desculpa, mas quem chama mais atenção? Exatamente. E isso não significa que a gente ache o vilão melhor moralmente, mas como personagem ele entrega mais, porque ele tem mais camadas, mais conflitos, mais intensidade. E a gente gosta disso mesmo sem perceber. Mas agora eu preciso abrir um parênteses muito importante aqui, porque ninguém fala disso com a seriedade que deveria. Porque a Coreia e a China só escalam gente linda pra ser vilão? Tipo assim, não ajuda em nada. O personagem já é problemático, já tem história triste, já tem aquele olhar misterioso e ainda coloca um ator absurdo de bonito para interpretar. Aí fica difícil manter o ódio, minha gente. Fica complicado manter a coerência. Porque você tá tentando focar nos crimes do querido, mas ele tá lá, impecável, bem vestido, cheio de presença. Isso é injusto, isso é manipulação emocional e funciona. Porque beleza, mais confiança, mais mistério é igual desastre emocional pra gente. Agora vem a parte que eu acho mais perigosa de todas, a ilusão da redenção. Porque a gente sempre acredita que ele vai mudar. Não importa o que ele já fez, não importa o nível do caos. Se o dorama dá uma cena de vulnerabilidade, acabou. Um olhar triste, uma lágrima, um momento em que ele hesita e pronto, você já começa. Não, mas ele pode melhorar. Ele só precisa de alguém que entenda ele. Ele é incompreendido. No fundo, ele é bom. Amiga, às vezes ele não é, mas a gente quer acreditar. Porque no fundo, isso diz mais sobre a gente do que sobre o personagem. A gente gosta da ideia de que as pessoas podem mudar, que ninguém é completamente perdido, que sempre existe uma segunda chance. E o dorama usa isso muito bem para manipular a gente emocionalmente. E eu vou falar uma coisa que talvez você não queira admitir, mas eu preciso falar. Às vezes a gente se identifica, não com as atitudes, é claro, mas com o que ele sente. Raiva, injustiça, vontade de ser reconhecido, frustração, ciúme, desejo de vingança. Os vilões sentem tudo isso, só que sem filtro. Eles fazem o que a gente nunca iria fazer. Eles falam o que a gente guarda. E ver isso na tela dá uma sensação estranha de identificação. É quase como se fosse uma versão exagerada de emoções que todo mundo já sentiu em algum momento. E isso conecta. Agora junta tudo isso com uma boa atuação.
Ator que faz vilão entrega tudo, olhar intenso, expressão controlada, aquela calma que dá medo, e às vezes só com o olhar ele consegue passar mais emoção do que um discurso inteiro do protagonista. E aí pronto, você já está completamente envolvida. E tem mais uma coisa que pesa muito, o mistério. O protagonista, geralmente você entende rápido, ele é previsível, você sabe o que ele vai fazer. Agora o vilão, você nunca sabe, ele pode surpreender a qualquer momento, pode piorar, pode melhorar, pode te confundir, e isso prende muito mais, porque a gente gosta de tentar entender, de teorizar, de imaginar o e se. E mesmo quando o dorama acaba, às vezes o vilão continua na nossa cabeça, porque ele não foi totalmente resolvido, porque ficaram perguntas, porque a história dele parece incompleta, e isso marca mais do que finais perfeitinhos. Então, no fim das contas, talvez a gente não ame os vilões porque eles são ruins, mas porque eles são imperfeitos, complexos e são humanos. Enquanto os heróis ou protagonistas às vezes parecem inalcançáveis, os vilões parecem reais demais. E é exatamente isso que prende a gente. Agora eu preciso saber, qual vilão você defende mesmo sabendo que não deveria?